Então vamos a Porto Alegre, vamos à sede da Farsul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, falar com o economista-chefe da federação, o meu amigo Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, João Batista, prazer estar contigo, com a Karina, com o Sérgio, com toda a tua audiência. Obrigado pelo esforço aí, porque é um dia de chuvas aqui, bom, enfim, as conexões estão muito complicadas. Mas complicado mesmo está o nosso país em termos econômicos, que é a sua especialidade. Agora há pouco eu antecipei, dizendo que eu fiz uma pergunta para você, a quantos metros, né, nós estamos da beira do precipício? Pode repetir essa sua colocação, Antônio? Claro, João Batista, nós primeiro temos que lembrar, né, que o que é esse precipício? Esse precipício é a crise econômica. O Brasil viveu a maior crise econômica da sua história entre os anos de 2014 e 2016, onde nós afundamos por 11 trimestres consecutivos. Era um pior que o outro, nós íamos cavando o fundo do poço. Aquilo trouxe um empobrecimento para o Brasil enorme, o maior empobrecimento que já aconteceu na nossa história. Até hoje, nós não nos recuperamos da crise de 2014, 15 e 16, que começou, que bateu o recorde de inflação, que bateu do período pós-real, né? Bateu o recorde de desemprego, bateu o recorde de tudo. João, aquilo tudo começou por problemas fiscais. E começaram lá no governo Lula II, quando o Palocci deixou o ministério e assumiu Guido Mantega, que fez as mesmas medidas que nós estamos vendo agora, só que nós levamos de 2010 a 2014 para chegar no ponto que estamos quase agora. Eu vou te dizer que de janeiro do ano passado, quando começou o governo Lula, até novembro de 2024, nós já percorremos entre 80% e 85% do caminho para o precipício que tínhamos caminhado entre 2010 e 2014. Ou seja, nós fizemos em 20 meses o que tínhamos feito em pouco mais de 4 anos. Eu perguntei então agora, fazendo essa comparação, essa literação aí sobre a distância que nós estamos da beira do precipício, considerando 100 metros até chegar na borda do buraco, nós estamos a que ponto? Em que ponto? Nós estamos a muito pouco do precipício, tanto é que a Bolsa está despencando, o IPCA não para de subir. E o que aconteceu no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil? Imagina uma família que resolve, o chefe de família, ou a chefe de família, resolve tomar a seguinte decisão: olha, eu vou dar para vocês agora uma vida maravilhosa, a vida vai melhorar. Só que ele não diz como que vai fazer. Aí a pessoa vai no banco e tira todos os empréstimos possíveis, pega todos os cartões de créditos disponíveis, junta todo esse crédito e dinheiro e sai gastando. E a família é feliz da vida, todo mundo trocando de carro, viajando, indo para restaurante, comprando roupa de marca, tudo maravilhoso, até virar fatura. Pois é, o que está acontecendo no Brasil é que está chegando a fatura. O governo brasileiro tem feito gastos extraordinários, níveis... Para nós termos uma ideia, João Batista, o déficit nominal do Brasil, neste momento, já é maior do que o da pandemia. Só que na pandemia nós tínhamos uma pandemia. Nós estamos gastando mais do que nós gastávamos na pandemia. E olha que o buraco é enorme, com uma gigantesca arrecadação, porque o governo não para de aumentar a carga tributária. De junho para cá, a receita do governo, que ele nos tirou de impostos, cresceu acima de 2 dígitos, todos os meses. E ainda assim, os déficits são monumentais. Isso gera um impulso fiscal enorme, que o resultado é inflação. Aí o Banco Central tem que aumentar o juro para combater a inflação. Hoje a inflação oficialmente passou do teto da meta, e tudo isto é responsabilidade do governo federal, e não tem uma mínima prudência no controle do nosso dinheiro, que é arrecadado através dos impostos.
Tá, deixa eu aproveitar a sua experiência, né? Você é um professor, para explicar para a nossa audiência por que quando você fala que é um problema fiscal. O que é um problema fiscal? Um problema fiscal, João Batista, é quando o governo gasta acima do equilíbrio macroeconômico. O que acontece? Por exemplo, vamos pegar um produto do nosso dia a dia, o arroz ou o feijão. Esses produtos, eles têm preço, certo? Esse preço depende da oferta e da demanda. Se eu tenho muita oferta, o preço cai; se eu tenho mais demanda, o preço sobe. Na economia, esse é um equilíbrio microeconômico. Nós temos os equilíbrios macroeconômicos. Quando eu tenho a demanda do país junto com a oferta do país, tem um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio é justamente o nível de inflação que nós temos. O que acontece? Como a demanda ela é construída pelo consumo das famílias, os gastos do governo, os investimentos, as exportações e as importações. E a nossa oferta é o nosso PIB real. O que acontece? Quando o governo gasta muito mais do que ele arrecada, e gerando um desequilíbrio fiscal, ele faz com que haja um impulso fiscal na economia, que gera um crescimento de PIB no curto prazo, mas desorganiza toda a economia e nós começamos a ter inflação, porque nós não estamos ofertando tudo aquilo que nós estamos demandando artificialmente. Então é mais ou menos, vou dar um outro exemplo aí da família. Imagine um menino de 18 anos, de 20 anos, que percebe agora, em novembro, que ele não está na melhor forma física para janeiro. E aí ele resolve tomar anabolizante. Bom, lá em janeiro vai estar maior do que Bombado, está hoje. Mas em maio, como é que ele vai estar? Nós estamos murcho. vivendo maio. Então fica fortinho, inchadinho, aí depois fica murchinho lá na frente. O Gleidson, pois não. O Gleidson vai colocar para a gente a manchete do Estadão, o professor Antônio. A manchete do Estadão diz o seguinte: inflação se espalha pela economia, puxado por alimentos e câmbio, e pressiona o Banco Central. Então, assim, o Lula está avisado, ele sabe disso. O PT, a Gleisi Hoffmann, todos sabem, eles vão se reunir agora à tarde lá no Palácio do Planalto para dar uma satisfação para a sociedade, mas não vão cortar naquilo que é essencial. Agora, eu penso assim, professor, a pessoa que está recebendo os benefícios do Lula, principalmente do Bolsa Família, né, nós mostramos os números aí, ele está indo para o supermercado, está certo que a sacolinha está cada vez menor, mas ele diz assim: eu estou recebendo o meu benefício, o papai Lula está me mantendo. Então, dane-se o João Batista, o Antônio da Luz, o Globo, o Estadão, dane-se todo mundo, eu quero continuar recebendo o meu dinheirinho. O que você responde a esse pessoal, Antônio da Luz? Que essas pessoas vão receber um dinheirinho que vai comprar cada vez menos coisas, porque a inflação está corroendo o poder de compra dessas pessoas. Então, com R$ 600 lá do tempo do Auxílio Brasil, que depois voltou a ser Bolsa Família, uma pessoa com essas características que tu estavas desenhando agora, elas ia no supermercado e saía de lá com uma determinada quantidade de produtos. Hoje, a quantidade de produtos é menor. E seguindo a inflação disparando do jeito que está disparando, será menor ainda. Então, nós não estamos falando de um problema qualquer. Nós estamos falando do poder de compra da nossa moeda, do real. Nós estamos falando que quando a inflação sobe, com a nossa renda, nós compramos menos coisas, porque a inflação corrói a nossa renda e, consequentemente, se ela está corroendo a nossa renda, nós estamos empobrecendo. Inflação empobrece a sociedade. E pessoas que recebem auxílios governamentais, elas já são mais vulneráveis do ponto de vista econômico. Então, elas são as pessoas que mais sofrem desse desastre que é a inflação. Então, eu diria para ela que ela seja a primeira a exigir
do governo federal menos populismo, menos bravata, menos irresponsabilidade, porque justamente são essas pessoas as que mais vão sofrer e que sofrerão primeiro. Porque as pessoas mais ricas, João Batista, elas têm mecanismos de minimizar o efeito inflacionário. A gente faz isso com as aplicações, faz isso com a poupança. Não a caderneta de poupança, poupança é o ato de poupar. A gente se protege da inflação. E nós, economistas, ajudamos as pessoas a fazerem isso. Agora, as pessoas mais pobres, que não têm como se proteger da inflação, que tudo o que ganham é destinado ao consumo, elas são as primeiras a sentir. Aliás, já estão sentindo. Tá. Última pergunta, eu vou pedir para o Gleidson colocar na tela a cotação do dólar, o câmbio agora, alta de 0,97, 1,70 para ser exato, 1,70 a 5,78 para a pergunta final. Se o Lula não anunciar um corte que seja crível, que seja aceito pelo mercado, ou seja, uma decisão de um estadista, e vier com mais uma tentativa de mentir, o que vai acontecer com a economia brasileira depois do fechamento do mercado? Claro que ele vai anunciar isso depois do fechamento do mercado. O que vai acontecer com a economia brasileira na segunda-feira? Câmbio, dólar, dívidas. O que vai acontecer na segunda-feira em termos de economia, Antônio da Luz? João Batista, o governo e o presidente Lula, muito habilidoso politicamente, ele costuma dizer o seguinte: o mercado está chantageando, o mercado quer especular. Gente, isso é uma besteira, me perdoe o termo, mas isso é uma besteira. O mercado, João Batista, não é uma pessoa de cartola fumando charuto, como muitos aliados desse tipo de pensamento costumam fazer cartoons. Não. O mercado sou eu. O mercado é você, João Batista. O mercado é cada uma das pessoas que está nos assistindo. O mercado somos nós. E todos os dias estamos indo, uma hora comprar combustível, uma hora no supermercado, uma hora cortar o cabelo. Nós estamos ali dizendo a todo momento o que a gente está disposto a comprar e o que a gente não está disposto a comprar aquele determinado nível de preço. O mercado somos todos nós. Não é o mercado financeiro, isso é uma construção absolutamente alegórica para veicular uma bravata, certo? O mercado somos todos nós. E por que os analistas, como eu, estão preocupados com a falta de medidas do governo? Não é porque a gente não quer que o governo gaste com o social, porque nós somos malvados ou coisas do tipo. É que se uma pessoa física consumir todo o limite do cartão de crédito dela, não ter dinheiro para pagar a fatura, ir lá tomar empréstimo no banco para pagar outro empréstimo, essa pessoa vai quebrar. E ao quebrar, ela vai passar muita dificuldade por muito tempo. Governos não são diferentes. Governos, quando chegam no ponto em que chegou o governo Dilma, nós sofremos com menos segurança, com menos educação, com menos saúde, com menos emprego, com menos renda e com menos benefícios sociais, porque não tem dinheiro, porque tem que pagar as dívidas. E o que nós estamos vendo é um governo irresponsável de A a Z com as finanças públicas brasileiras. E somos nós, não é o mercado de cartola, fumando charuto, somos nós, 210 milhões de agentes econômicos, que estamos todos os dias comprando e vendendo coisas. Nós somos o mercado. E nós não toleramos esse tipo de bravata do governo. Tem que cortar gastos, tem que cortar. Já gastou muito para ter eleição em 2024 e não ganhou a eleição, agora então pelo menos corta gasto. Muito bem, Antônio da Luz, muito obrigado pela sua participação. Vou contar com você, inclusive, à espera dessa decisão importante que virá do Palácio do Planalto, ou seja, uma decisão verdadeira de um estadista, uma decisão, né, de um político. E você também falou, né, João Batista, que me perguntou o que aconteceria se nós não tivermos um pacote que seja, eu nem espero que seja ótimo, tá? Porque
porque esse governo não vai apresentar pacote ótimo. Mas se ele apresentar um pacote que seja bom, nós já conseguimos ter uma Selic terminal ali na casa de 12,50. Nossa. Se o governo não apresentar um pacote bom, provavelmente a Selic vai subir pelo menos para 13,75. E aí nós podemos ter um câmbio, inclusive, acima de R$6. Por isso a importância, e aí se o câmbio subir a 6, a inflação aumenta mais ainda, o nosso poder de compra fica menor ainda e a nossa sacola do supermercado vai vir mais vazia. O Elisandro Colombo está dizendo, grande Antônio da Luz, precisamos mais vezes de você aqui no Tempo e Dinheiro. Não sou eu que estou pedindo, é o povo, os nossos produtores. Tá bom? Um abraço para o Evandro. Elisandro Colombo, lá de Medianeira. Abraço. Um abraço. Muito bem. Muito bem. Antônio da Luz, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Vamos aguardar o pacote e dizendo para a nossa audiência que nós estaremos atualizando o que vier de Brasília lá no clube. Não percam e vamos em frente. Obrigado, Antônio. Até a próxima. Abraço, Batista. Bom final de semana a todos.